Meus irmãos, a palavra fala em 1 Reis, capítulo 20, versículo 23. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Os inimigos de Israel pensavam que o Deus de Israel era o Deus apenas dos montes. E nas batalhas nos montes Israel vencia, porque Deus ele concedia vitória somente nos montes. Porém a próxima batalha seria uma batalha que se daria no vale. E os inimigos de Israel achavam que certamente no vale Israel seria derrotado. Se pôs em ordem de peleja um numeroso exército confederado com outros 30 exércitos. E mesmo no vale, um ambiente onde os inimigos de Israel pensavam que Deus não operaria, não venceria a batalha pelo seu povo, Israel venceu uma batalha desigual. Uma batalha onde Israel aparentemente não teria condições nenhuma de vencer, Israel sagrou-se vencedor. E foi provado naquele dia que o Deus de Israel não era somente o Deus dos montes, mas era o Deus dos montes e o Deus dos vales. Meus irmãos, muitas das vezes nós pensamos que Deus ele só pode operar na nossa vida, agir em nosso favor, quando tudo vai bem na nossa vida. Quando as coisas cooperam, quando tudo está ótimo, a saúde, o emprego, a vida profissional, a vida familiar. Se engana quem pensa assim. Quando tudo vai mal, quando o sol não brilha, quando o céu está cerrado, quando as adversidades se apresentam, quando a nossa família é alvejada pelo inimigo, quando a vida profissional é destruída, a saúde é debilitada, o Deus dos vales se apresenta. Um Deus que deu a Israel uma batalha que parecia ser impossível de ser vencida. Irmãos, quantas das vezes nos encontramos em batalhas impossíveis ao olhar humano, mas Deus ele se apresenta a nós como o Deus dos montes, o Deus dos vales, o Deus das cavernas, o Deus dos desertos, o Deus Todo-Poderoso. Nessa mensagem eu gostaria de dizer para os irmãos que o Senhor, ele contraria de fato aquilo que os inimigos de Israel diziam. Em qualquer adversidade do seu povo, ele concede a vitória. Irmãos, são diferentes as situações nesses três tipos de ambiente: caverna, no vale e no deserto. A palavra ela mostra isso e às vezes nós vemos um pouco de confusão das pessoas acerca disso. Existe sim um embasamento bíblico para esses tipos de adversidade. O vale nós entendemos mais como um momento da vida da pessoa, como uma enfermidade, quando se levanta uma adversidade profissional, onde há uma total escassez de recursos. Nós podemos enxergar vales na Bíblia ao longo de todo o relato bíblico. Olhamos a situação daquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, que durante 12 anos jazia naquela enfermidade. De Bartimeu, o cego à beira do caminho de Jericó, que há muito tempo ali estava. Ou o paralítico, que há 38 anos do tanque de Betesda estava ali naquela situação. Meus irmãos, o vale é um momento de adversidade, de luta, que muitas das vezes perdura durante anos. Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O vale ele pode vir na questão física, na questão da saúde, na questão profissional, porém o vale ele é diferente à caverna e ao deserto. A caverna é um lugar onde a pessoa fica ali mais recolhida, são as depressões da vida, pessoas que às vezes passam por problemas químicos, dependência química, ou pessoas que de fato sofrem de uma opressão do inimigo tão grande, até mesmo uma possessão. Nós vemos o caso do menino endemoniado que desde a infância o adversário jogava sobre o fogo. Vemos o caso de Elias no Monte Horebe, onde ele sai do Carmelo, enfrenta o deserto, se esconde dentro de uma caverna. Momentos da vida de Davi, onde Davi se esconde numa caverna como a caverna de Adulão, se encontra com homens endividados, envergonhados, homens totalmente destruídos que se tornam exército de valentes de Davi. São várias as cavernas. O próprio Sansão em Racoré se defronta com uma caverna e entra dentro daquela caverna. O valente de Davi, Benaia, ele vai até no tempo de neve dentro de uma caverna e entra na cova de um leão, e na cova daquele leão ele mata aquele leão dentro da caverna. A caverna é diferente do vale. A caverna ela possui aspectos de um cunho muito mais íntimo. É quando Deus ele quer tratar os nossos traumas, quando a pessoa ela se recolhe, a pessoa ela se esconde do mundo externo. Quais são as características da caverna? A caverna ela tem ausência de luz, ela tem uma umidade muito grande, um ambiente muito frio. A caverna em si também difere muito do deserto. O deserto já é um lugar de provação. O deserto é um lugar onde Deus ele prova o coração do homem, onde Deus ele se revela, onde Deus ele mantém o homem, o sustenta. O deserto ele é uma passagem. Ele tem um tempo para iniciar e para terminar. O deserto é o que nós vivemos na restauração do casamento. Alguns personagens bíblicos passaram por desertos, por cavernas e por vales. Elias, ele passou pelo deserto, ele passou pelo vale quando ele recebeu, antes de passar pelo deserto, a mensagem de Jezabel dizendo que ele seria morto. E ele passou por uma caverna, quando ele ouviu lá dentro da caverna a voz de Deus dizendo para ele sair da caverna. O que fazes aqui, Elias? Davi passou pela caverna de Adulão.
quando fugia de Saul. Davi passou pelo vale da sombra da morte quando enfrentou os gigantes, quando enfrentou os seus filhos em rebeliões, exércitos inimigos. E Davi passou pelo deserto no episódio de Ziclag, quando a sua família é sequestrada e a cidade saqueada pelos amalequitas. E ele encontra um egípcio no deserto, e ali no deserto ele encontra a direção de Deus através daquele egípcio para alcançar a sua família e rever os seus. Jesus passou pelo deserto, passou pelo vale e passou pela caverna. Sua caverna, o Getsemane, onde ali ele foi prensado, foi moído, onde ali todos os seus temores ali foram expostos. Ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia seja feito conforme a tua vontade. A caverna é um tratamento interno, onde Deus ele trata as nossas mazelas, onde Deus ele trata o nosso interior, onde Benaia, que era tipo do Espírito Santo, desceu e matou aquele leão de Moabe. É onde o Espírito Santo ele desce no mais profundo da nossa alma, nos traumas de infância, nos traumas da adolescência, da juventude, dos relacionamentos, naquelas sequelas, naquilo que tem que ser curado. O vale, em determinadas circunstâncias, as batalhas dos vales se apresentavam impossíveis, como no caso de Josafá, quando se levantou contra ele os moradores da montanha de Seir, os moabitas e os amonitas, e Deus ali deu a ele toda a condição para vencer. Deus ele vence as circunstâncias mais desfavoráveis. Às vezes nós olhamos e vemos tudo que temos vivido, tudo que tem acontecido ao nosso redor. Às vezes Deus mesmo proporciona situações desfavoráveis, como no caso de Gideão, que o Senhor ele reduz o exército de Gideão, e Gideão se põe em ordem de batalha contra os midianitas com apenas 300 homens. Deus não precisa do nosso agir, Deus não precisa de apoio nenhum. Deus ele faz, e às vezes ele até dificulta para mostrar que a glória é dele, para que todos vejam, entendam e compreendam que a mão do Senhor foi que o fez. E o deserto, meus irmãos, quantos são os desertos? Como eu falei, Davi passou por um deserto, Jesus foi provado no deserto, Elias se escondeu embaixo de um zimbro no deserto cansado. O deserto é um local de provação. Israel ficou mais de 450 anos no Egito. Israel saiu do Egito, foi levado ao deserto. A palavra fala que Deus não o conduziu pelo caminho da guerra, antes o livrou do caminho da guerra, ali bem no início do deserto, porque eles não conheciam a guerra e poderia o coração deles esmorecer quando vissem a guerra. Meus irmãos, Deus faz conosco isso. Muitas das vezes entramos no deserto, os irmãos aqui estão no deserto da restauração do casamento. Israel saiu do Egito com armas. Porém, Israel ainda possuía uma mentalidade de escravo. Eles ficaram mais de 450 anos no Egito, e escravo não sabe usar arma, muito embora tenha. Irmãos, às vezes entramos no deserto, e quantos irmãos e irmãs entraram no deserto da restauração? Têm as armas espirituais, a oração, o jejum, a madrugada, mas não sabem usar. Deus ele conhece os nossos limites, ele sabe até quando podemos suportar. A palavra diz que não nos veio provação alguma que não possamos suportar. Se estamos passando, é porque Deus sabe que nós resistiremos, que suportaremos. E o Espírito Santo ele nos conforta, ele nos consola, ele nos renova e nos ensina a usar as armas. Eu sei que os irmãos buscam pela palavra, buscam auxílios na internet, pessoas que ensinem, que orientem, mas é o Espírito Santo quem nos ensinará todas as coisas. A jejuar, a orar, a madrugar. Quando buscamos dele a orientação, quando nos voltamos a ele, ele nos dá a estratégia de guerra. Israel saiu um povo escravo do Egito, era um povo livre, porém que não sabia usar armas no deserto, e quando tomou posse da terra prometida, era um povo de guerra, que sabia guerrear, que vencia batalhas impossíveis, um povo que conseguia alcançar no seu êxito e vitória, que venceu batalhas onde muralhas foram derrubadas, onde o sol e a lua se deteve, onde o rio Jordão se abriu com o comando de Josué. Estamos sendo forjados para tomar posse de uma promessa e saber manusear as armas que Deus nos tem dado. Deus nos tem forjado um povo de guerra para sermos vencedores. Se engana quem pensa que Deus não é Deus dos vales. Deus é Deus dos vales, é Deus dos montes, é Deus das cavernas e Deus dos desertos. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Seja qual for o lugar, seja qual for a luta, eu não sei o que a irmã ou o irmão está passando. Eu não sei se o irmão ou a irmã está no deserto, se a irmã ou o irmão está no vale ou na caverna. Muitos estão vivendo a restauração, eu também tenho buscado a minha restauração. E às vezes nos defrontamos com enfermidades, com o desemprego. Parece que vem tudo de uma vez só, mas o nosso Deus é Todo-Poderoso. Ele não só construiu o deserto, o vale, a caverna, porque é obra da criação dele, como ele está conosco no deserto, no vale e na caverna. Ele nos ajuda e nos ajuda a sair do deserto, do vale e da caverna. Eu sei que a gente veio de um feriado, estamos no meio de um feriado, onde muitas famílias estão reunidas. E às vezes nós estamos tristes por não estar perto da nossa família, dos esposos, das esposas. Mas saibam os irmãos que tudo isso está debaixo das mãos de Deus. Deus ele não perdeu o controle da nossa vida, do volante das nossas vidas. As nossas vidas estão sendo direcionadas e guiadas por Deus. Ainda que o adversário tente destruir os nossos familiares, Deus nos dará vitória. Ele é poderoso para nos conceder infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Deus ele vai nos dar vitória. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.